está? Saúda cada um com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúda você também que nos assiste pelo vídeo, canal e também pela internet. O hino a qual nós cantamos aí diz o seguinte, tem um refrão aqui que diz assim: "Oh, que encanto está com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor." Que maravilha, né? Nós estarmos com Cristo. Que maravilha é poder viver aqui com Cristo e automaticamente viver lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. Diante de um mundo caótico que nós estamos vivendo, cheio de dor, cheio de dificuldade, cheio de criminalidade, doenças, mas aqui a promessa do Senhor Jesus é que aquele que estiver com Ele no novo céu e na nova terra, isso não vai ser afetado por isso, porque lá não vai existir isso, nem dor, nem planto, nem luto, nem sofrimento nenhum, criminalidade jamais vai ter lá. Então vale a pena lutarmos aqui, vale a pena passar por dificuldade, vale a pena padecer por Cristo, como a palavra diz. Vale a pena. O título da mensagem desta noite é o seguinte título: Quem será condenado? Este é o título da mensagem desta noite. E no decorrer da mensagem vamos compreender o motivo deste título: Quem será condenado? E aí nós vamos diretamente para o Evangelho de João, capítulo 3. No capítulo 3, Deus tem algo a falar conosco ali, no Evangelho de João, capítulo 3. João, ele apresenta um evangelho simples para compreendermos a vida eterna. João foi o escritor também do Apocalipse. Embora tem muitas pessoas que não compreendem o Apocalipse, mas sabemos que o Apocalipse também é o evangelho em símbolo para apresentarmos a vida eterna, para apresentar cada um ali a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, é um verso muito conhecido pela igreja e também pelas demais pessoas, a partir do versículo 16, onde diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 continua dizendo: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí no versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui está, meus amados, Jesus aqui está apresentando o amor de Deus aqui nesta mensagem. Deus amando o mundo. Quando se fala que Deus amou o mundo de tal maneira, aqui não faz exceção de pessoas. Deus olha para todos. O amor de Deus, por intermédio de Jesus, é estendido a todos. Não é só uma classe A, uma classe B, ou grupo A ou grupo B. Não.
Todos. Deus ama a todos. Mas aí, nós estamos vendo aqui, no versículo 18, quem crê nele quem? Em Jesus Cristo, não é condenado. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Nós estamos vendo aqui Deus, por intermédio do teu amor, enviando o seu único Filho para salvar a humanidade. Filho unigênito quer dizer o único gerado. Nós estamos vendo aqui o único Filho de Deus gerado, não criado, como muitas pessoas dizem. Jesus não é criado. Quem é criado é o ser humano, quem é criado são os anjos do céu, mas Jesus é gerado do Pai. E aqui Deus, por intermédio do amado Filho Jesus, Ele propõe salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Agora, quem nele crê não é condenado. Eis aí o motivo do título da mensagem: quem será condenado? Bom, irmãos, então, o que nós vamos ver aqui é Jesus que vai falar, é por intermédio de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 6, que ele é gerado. É gerado. Há ideia de pessoas por aí dizer que Jesus é criado. Eu já deparei com pessoas dizendo que Jesus é criado, para dar uma ênfase de que Jesus não é filho de Deus e que ele é Deus. Ele diz que Jesus não é gerado do Pai. Só que a Bíblia diz em Hebreus 5, versículo 5, que Jesus é gerado. Todo aquele que nele crê. Quem é condenado e quem não é condenado? Bom, a Bíblia já deixou claro: aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê no Filho de Deus já está sendo condenado. Irmãos, Hebreus capítulo 1, olha só o que me diz lá. Hebreus capítulo 1. Ou melhor, segura aí Hebreus, depois vamos estudar esse capítulo 1 de Hebreus. Mas quando aqui a Bíblia diz aquele que crê nele não é condenado, automaticamente está falando crê em Jesus, porque em Jesus há toda plenitude, diz a palavra. E Jesus também tem um título de mediador. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. Jesus também tem um título de advogado. Jesus é o meu advogado. Jesus deve ser o teu advogado. 1 João capítulo 2, o versículo 1 diz isso. Ele é o nosso advogado. Jesus é o advogado da igreja. Jesus também tem um título de intercessor. Não é outro senão Jesus. Romanos capítulo 8, o versículo 34. Jesus é intercessor. Mas também Jesus é consolador. Não é outro. Não existe outro além de Jesus. Porque só em Jesus. Ele também tem um título de consolador. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. É por meio de Cristo, por meio do sofrimento de Cristo, que somos
consolados. Então, Jesus merece tudo isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em Isaías 53, os versos de 3 em diante, diz que Jesus ele foi cuspido, Jesus foi maltratado, Jesus foi um dos homens mais caluniados por você e por mim. Entende? Então Jesus merece o título de tudo isso aqui. Não outra pessoa, mas sim Jesus Cristo. E aí, quando nós chegamos em Hebreus capítulo 1, olha só o que Jesus tem para nos oferecer. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo o versículo 1 também. Hebreus 1, versículo 1 diz o seguinte: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Aquele Filho que Ele enviou para morrer na cruz por mim e por você. Nesses últimos dias, quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu creio nisso. De acordo com a palavra, de acordo com a profecia, nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas quem fala ao nosso coração? Quem fala ao coração da igreja nesses últimos dias é o Senhor Jesus Cristo, por intermédio da tua palavra, pela palavra. Diz o Apocalipse 1, a partir do versículo 1. Então é Jesus. Se é Jesus, vamos ver o que ele fala conosco, voltando para o Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17. Eu estou aqui com a palavra aberta. Você que nos assiste também, pegue a sua Bíblia, confira conosco, para não sermos enganados. Bom, Jesus, Ele, quem fala conosco por intermédio da palavra. Olha só o que Jesus diz aqui para nós, neste momento, capítulo 17, o versículo é o 3. Lembrando que aqui é Jesus. Ele está fazendo a oração sacerdotal ao Pai. E no versículo 1, ele olha ao céu. Ele olha para o Pai, para o céu. E no versículo 3 é como se ele falasse: Pai, a vida eterna é esta. Opa, nós estamos falando aqui de vida eterna. E aqui Jesus nos fala, neste momento, né? Ele olha para o céu e diz: Pai, a vida eterna é esta. Irmãos, quem não está preocupado de ter a vida eterna? Todos estão preocupados de ter a vida eterna, né? Ninguém quer perecer, ninguém quer ser condenado. E aqui Jesus, ele diz: a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Opa, aqui nós encontramos a chave da vida eterna. É conhecer a Deus como Jesus conhecia, é se proceder como Jesus se procedia, é fazer como Jesus fazia, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro.
chave para termos a vida eterna. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Epa, mas não existe 3 deuses? As pessoas por aí não proclamam 3 deuses? Não, Jesus nos ensina que existe só um Deus, um único Deus. Tá? Esta ideia de ensinar que existe 3 deuses é a ideia do diabo, é a ideia do enganador. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso. João capítulo 8, versículo 44 diz que ele é o pai da mentira. Ele, para não ficar sem adoração, ele engana as pessoas. Porque Jesus é a verdade. João 14, versículo 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é ao contrário da mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas aqui Jesus diz que a vida eterna é esta, que conheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Como o único Deus verdadeiro. Mas a Bíblia não diz em João 10, o versículo 30, que eu e o Pai somos um? Olha só. Quando Jesus expressa isso, ele está falando que eu e o Pai somos um no caráter, no mesmo trabalho, ou seja, Jesus compreende o trabalho do Pai, o Pai compreende o trabalho de Jesus. É exatamente neste aspecto. Não vai usar este verso para dizer que Jesus é Deus também. Jesus é Filho de Deus. Jesus é um com o Pai no caráter, nos mesmos pensamentos, na mesma obra, nas mesmas obras. Não que Jesus é Deus, porque se ele fosse Deus, ele não tinha falado que a vida eterna é essa, que conheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Não deu. Então vamos para Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, quem vai falar é Jesus. A Bíblia diz que nesses últimos dias nós estamos sendo ensinados pelo próprio Jesus. Marcos capítulo 12, o versículo é o 29. Olha só. 12, 29. E respondeu-lhe quem? Jesus. É Jesus que responde um argumento, uma pergunta de alguém. E aí ele diz o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Quando se fala Senhor com letra maiúscula, quer dizer Deus. Então é Jesus que está dizendo aqui. Mas quem pronuncia Trindade, quem pronuncia Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, é outra coisa, Tem até uma musiquinha por aí, bate os sinos em Belém, já nasceu Deus menino, E aí continua dizendo: para o nosso bem, para o meu bem mesmo não, para o bem deles lá, quem proclama a Trindade. Então veja, Jesus é Filho de Deus, Ele não é Deus. Mas quem ensina isso então? Quem ensina isso? A Igreja Mãe. A Igreja Mãe ensina esta doutrina, Aquela igreja que está em Apocalipse capítulo 17. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. E ela ensina
ela ensina aí as suas filhas, né? As suas filhas é ensinada aí pela mãe. A mãe, em Apocalipse capítulo 17. Eu não sou muito bom de desenhar, mas eu vou fazer aqui mais ou menos, né? É como se fosse a mãe e também as filhas, a mãe e as filhas. As filhas é alimentada pela mãe, né? E ambos, no final nós vamos ver que vai cair tudo no castigo de Deus. Acho que aqui dá para a gente, né, compreender um pouco. Irmãos, eu falei que eu não sou bom de desenho, mas aqui é como se fosse a igreja mãe e aqui a igreja filha. Então veja, no capítulo 17, no versículo 5, é da onde parte todos os ensinamentos errôneos e aplicado para as filhas. Quem induz esta mãe, a igreja mãe, para pregar, para ensinar a mentira? É o dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Olha só. Antes de ir para o versículo 5, nós vamos para o versículo 2. O objetivo da prostituta, né, equivale a uma mulher, e mulher em profecia é a igreja, com que se prostituiu os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O objetivo da prostituta, o objetivo da igreja mãe, é embebedar os que habitam na terra com o vinho da sua prostituição. Por quê? O versículo 5, olha só o que ele diz: e na sua testa, ou fronte, estava escrito um nome: mistério. Aliás, irmãos, veja bem, quando você quer saber alguma coisa da Bíblia e você parte para uma determinada denominação e procura, ela vai dizer assim: olha, esse assunto aí é mistério, isso aí é mistério do Espírito Santo, esse assunto aí é um mistério. Então veja, já está na cara, né? O nome mistério, a grande Babilônia, ela deriva de Babel, que quer dizer confusão. No caso aí, confusão religiosa, né? A mãe das prostituições e das abominações da terra. Quem é esta mãe aqui? Ela alimenta as filhas com o vinho da sua prostituição, ou seja, com doutrinas erradas, hein? Não é difícil compreender quem é esta grande, a mãe. No versículo 6, ainda do capítulo 17, vai dizer que ela está bêbada com o sangue dos santos. Com o sangue dos santos. Quem foi a igreja que na Idade Média matou mais de 100 milhões de cristãos? Não é difícil compreender. Eu acho que até nos livros de história você vai encontrar isso, né? Não é difícil compreender. Mas eu posso dar uma pista para você. A mãe é
a Igreja Apostólica Romana, tá? Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a mãe. E essa doutrina da Santíssima Trindade, ela sai de lá. E não é de à toa que as filhas também acolheu esta doutrina. As filhas que acolhem a doutrina da Santíssima Trindade também está sendo alimentada pela mãe, né? Aquela mesma mãe que mudou o sábado para o domingo. Há muitos que diz que não há ligação com a Igreja Romana. No entanto, concorda que ela mudou o sábado para o domingo e está aceitando isso aí. Então veja, a mãe está alimentando as filhas com as doutrinas erradas. Santíssima Trindade, né? 3 deuses, isso não existe. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então não existe isso. Vimos aí o que Jesus falou, né? Que a vida eterna é esta, que crê em Jesus como o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, veja bem. Mas o que Deus ensina? O que a Igreja de Deus ensina e deve continuar ensinando? Vamos para Apocalipse capítulo 14. Não é difícil compreender este assunto. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, o versículo 1. Então, olha só o que João ele vê aqui. João contempla a Igreja de Deus. João contempla também Cristo ali juntamente com a sua igreja. Cristo congregando a sua igreja. Olha, se Cristo está lá é porque Cristo ama a sua igreja. E a igreja faz o que Cristo manda. No versículo 1 do capítulo 14 de Apocalipse. E olhei. Quem que diz isso? João, o escritor do Apocalipse. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Quem é o Cordeiro? Se vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui João, no Apocalipse, ele diz assim: olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele quem? Do Cordeiro e de seu Pai. 2 pessoas especificamente: Cristo Jesus e também o de seu Pai. Então João olha e vê a igreja de Deus. Irmãos, a ideia aqui, o nome de Cristo e o nome de Deus na fronte, é o caráter de Deus e o caráter de Cristo na fronte, no seu povo, na sua igreja. A ideia é esta: não existe uma trindade aqui, não existe 3 pessoas aqui, não existe 3 deuses. É exatamente isso aqui que a igreja deve ensinar. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro, né? Então, mais adiante no versículo 5, o que a igreja de Deus tem na boca, deve ter na boca e deve falar, deve proclamar nesses últimos dias? No versículo 5 diz: e na sua boca, na boca de quem? Da igreja de Deus,
não se achou engano ou mentira, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irmãos, aqui está dizendo que a igreja de Deus não se achou mentira na sua boca. Não se achou mentira na sua boca. Uma coisa nós vamos compreender aqui. Volta um pouquinho para 1 João, capítulo 2. É antes aí de Apocalipse. 1 João, capítulo, primeira epístola de João, capítulo 2. Se o povo de Deus não se achou mentira na sua boca, vamos ver aqui, olha só, capítulo 2 de 1 João, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Interessante que João no Apocalipse diz que a igreja de Deus não se achou mentira na sua boca, mas aqui está dizendo, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Entende? Ou seja, a igreja de Deus está aqui, obediente a Deus, guarda os preceitos de Deus, guarda os mandamentos de Deus. No entanto, a maioria das pessoas que tem a Bíblia na mão, que proclamam a Deus e não guardam os seus mandamentos, não pode estar no perfil do povo de Deus, não pode estar no perfil da igreja de Deus. É a Bíblia que diz, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E o primeiro mandamento é a crença do único Deus verdadeiro, como Jesus ensina. Êxodo capítulo 20, o versículo 3. Jesus obedeceu isso aí. E Jesus ensina para a sua igreja que tem que ser assim. Mas aí aparece o enganador por intermédio da igreja mãe, ensinando de que existe uma trindade. 3 pessoas, 3 deuses, enganando o mundo todo com suas doutrinas erradas. Enganando o mundo todo com suas doutrinas erradas. Agora, o que Deus tem a dar para esses grupos de pessoas? Qual a retribuição de Deus para os líderes que conhecem a verdade e continuam enganando as pessoas e continuam mentindo para os membros da igreja? O que Deus tem? Ezequiel capítulo 22. Abram a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22. E lá está a recompensa que Deus tem para dar para pastores que andam enganando os membros da igreja, pastores que andam mentindo para os membros da igreja, padre que anda enganando os membros da igreja, né? Ezequiel capítulo 22, o versículo é 31. Eu vou pedir aqui uma participação da igreja, né? Você também que nos assiste, faça isso. Pegue a Bíblia e confira conosco. Ezequiel 22, o versículo 31. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento,
diz o Senhor Deus. Amém. Obrigado. Então veja, aqui está a punição de Deus para aquelas pessoas que desviam, que torcem a sua palavra. Entende? Que torce a sua palavra. Lá no versículo 26, ainda deste capítulo, nós vamos ver que os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as coisas santas, entre o santo e o profano não faz diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos. E aí Deus diz que é profanado no meio deles. Profanado é igual a esquecido. Profanado é igual a abandonado. É como se Deus estivesse, eu estou esquecido no meio deles, eu estou sendo, ou seja, é profanado, né? Transgride as minhas leis. E aqui, versículo 31. Chega aí a recompensa desses aí. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, e com fogo do meu furor os consumi. Fiz-lhe cair sobre a sua cabeça o castigo do seu procedimento, e dize o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus, é Deus que está dizendo. Esta mensagem não é para indignar você. Esta mensagem não é para te trazer ódio ou rancor. Esta mensagem é para advertir você, porque está aí na sua Bíblia. É para advertir você, porque Deus há de trazer juízo esta terra. Esta terra. Isaías 24, versículo 5 diz que isso está acontecendo porquanto os seus moradores transgridem a minha lei, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Então, esta mensagem, para você que é sincero, não importa onde você está agora, a esta mensagem chegar ao teu coração, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque os dias passam. A fila anda e Jesus se aproxima. E Ele está preparando o povo para ter um encontro com Ele logo mais. Deixa as fábulas humanas, deixa essas mensagens diabólicas ensinadas pelo inimigo. Vai para a verdade. Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheça a Ti como único Deus verdadeiro. Único é um, não é dois ou três. Ok? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor